Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas deputados, profissionais da imprensa, os nossos amigos que acompanham pela TV Assembleia. Eu vi o debate agora há pouco e acredito que nós estamos enxergando apenas a ponta do iceberg. A possibilidade de fechamento do supermercado Mateus, em minha análise, é apenas um indicador para algo muito maior, mais sério e mais grave do que podemos imaginar. Estamos constatando que nós temos uma política fiscal com alguns grandes equívocos e eu gostaria de tecer, no mínimo, 3 para a reflexão e para o debate desta casa. Conversando com os pequenos, micros empresários, nós vamos entender o que pode os levar à falência no curto espaço de tempo, em função de decisões políticas tributárias tomadas por nosso Estado. Para quem é conhecedor dessa matéria, sabe que foi criado no Brasil o Simples Nacional, e o Estado do Tocantins adotou o Simples Nacional. Mas nós adotamos também uma política do ICMS, complementação de alíquota, que, na verdade, cria uma bitributação ao pequeno, médio, microempresário. Veja bem, o Simples Nacional, pelo próprio nome, foi para simplificar a vida do pequeno. E hoje o Tocantins, com a complementação de alíquota, ele tira uma guia para pagar o seu ICMS e paga uma segunda vez, com uma guia complementar. Ele paga o Simples Nacional e ele paga depois a complementação de alíquota. Isso, meus amigos, amigas, tem expulsado alguns pequenos desse regime tributário, do Simples Nacional, pela alta taxa que se cria pelo complemento. E aí, quem não tem uma contabilidade sofisticada, uma assessoria contábil, ou sistemas capazes de fazer algo muito mais complexo, que é o Simples Nacional, dificilmente conseguirá se manter na sua atividade econômica. Esta lei do Simples Nacional, a 123, que estipulou que a cobrança do imposto seria apenas no faturamento, a partir de uma tabela que está no anexo 1, o pequeno empresário hoje, que deveria pagar 4%, se ele tivesse um faturamento de 180 mil, ele tem que pagar tanto quanto fatura quanto compra, fazendo algo que o Código Tributário Brasileiro proíbe, sendo assim, na compreensão de alguns, uma ilegalidade que estamos praticando no Tocantins, uma bitributação na cobrança do ICMS. Porque o Simples, se você pegar e observar a composição dele, está lá o percentual referente ao ICMS e depois cobramos. Mas esta não é a única aberração da nossa política tributária. Nós temos também hoje uma situação gravíssima no que diz respeito a algumas multas que são praticadas, que chegam a ser quase confiscatórias. Veja bem, um caminhão que é um ativo, ele não inscrito, ele pode receber uma multa de até 20% do que seria o imposto de 18%. A multa chega a ser maior do que o imposto. Se não mandar o SPED fiscal todos os meses, e uma empresa pequena tem dificuldades de ter a sua contabilidade organizada, a multa chega a pelo menos R$5 mil por mês. Uma empresa que tem um faturamento de 50 mil, uma multa de um equívoco, de um erro, de não enviar o SPED mensal, tem 10% de aplicação de multa sobre a sua capacidade financeira. Isso também tem dificultado muito. Agora, nós temos uma situação recente da nossa política tributária que esse também remete a uma reflexão. Nós tínhamos uma
uma alíquota de 17% de pagamento de imposto. Nós aumentamos para 18%, mas o mais difícil é que nós retiramos o benefício que essa alíquota seria, ao contrário de 17%, ela caía para 12%. De 12% nós passamos para 18%. Senhor presidente, uma empresa que opera hoje... Mais 2 minutos para a conclusão do uma empresa que opera hoje, que tem um lucro líquido de 8%, é uma empresa que está funcionando com uma margem razoável. Você ter um aumento de 6%, uma empresa que tinha 8%, perdeu 6%, ela trabalha com uma margem de 2%. Se for uma empresa que tem algum tipo de risco, ela fecha. Ela não tem condições de ser mantida. Por isso eu não entendo a explicação do nosso secretário de Estado da Fazenda de tentar explicar o fechamento do Mateus com relação a uma guerra fiscal entre o Tocantins e o Maranhão. Porque, na verdade, o Mateus fechou e ele disse: estamos fechando as nossas atividades do varejo. Porque a guerra fiscal entre estados atinge a indústria e quem é atacadista. Eu não sei como um supermercado que vende no Tocantins e compra de diversos lugares pode ter uma situação de fechamento por uma guerra fiscal que não atinge o varejo. Atingiria se fosse atacado ou bens industriais. Por isso, nós defendemos que nós temos, primeiro, que eliminar a complementação de alíquota na composição do ICMS para que tenha, sim, o incentivo do Simples Nacional. Que nós precisamos rever essa decisão de aumento dos 18% e retirada desse benefício, porque ele aumenta, sim, a arrecadação, o que foi feito, mas ela aumenta no curto prazo. A decisão de colocar 18% vai melhorar o caixa do Estado no curto prazo, mas nós estamos vendo que as empresas fechando no médio e no longo prazo, nós teremos perda de arrecadação. Por fim, nós achamos que o refis que foi implantado pelo governo do Estado recentemente, ele foi ineficiente. Um refis que pedia o pagamento de 15% à vista e parcelava em 60 parcelas, e não considerava a dívida de 2016. Alguns estados fizeram o parcelamento em 180 vezes, sem fazer a cobrança de 15% de entrada, ou seja, sem entrada. Tiveram maior êxito na arrecadação do que nós tivemos aqui no Estado do Tocantins. Por isso eu concordo com a audiência pública aqui nessa casa para debater a nossa política fiscal, porque eu acredito que ela tem grandes equívocos e, por isso, a falência de um supermercado pode vir acompanhada da falência de várias outras empresas que estão acontecendo no nosso Estado.